Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, vamos lá, né? Em nome de Jesus. Então, nós estamos estudando a palavra de Deus já há algumas semanas, né, irmãos? Dentro desses temas que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo no momento. E nós vamos continuar. Nós vamos falar e entender o porquê que Deus, que é soberano, por que Deus está movendo o mundo dessa forma? Por que tem tanto sofrimento no mundo no momento? Tanta gente sofrendo? Por que nós mesmos estamos sofrendo, passando por aflições, tribulações? E nós estudamos as palavras de Jesus no livro de João, capítulo 16, que Jesus fala ali que no mundo nós teríamos aflições. E estas aflições nós aprendemos lá que elas têm um significado, né? Jesus disse: no mundo teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo, ou seja, a nossa vitória, o nosso destino final já está traçado, que é a vida eterna com o Senhor. Depois nós falamos também sobre a oração de Jesus em João capítulo 17, onde Jesus ora pelos seus discípulos daquela época, ora por nós também, a igreja de todos os tempos, e ele pede ali para que em todas as situações nós permaneçamos unidos a ele, numa mesma fé, no mesmo parecer. Louvado seja Deus! E hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 5, e o tema dessa ministração é o que as tribulações produzem em nós. O que as tribulações produzem em nós, em nossa vida. Amém? João capítulo 5. Louvado seja Deus. Nós vamos ler os versos do 1 ao 5. Em nome de Jesus. Amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja Deus. Ore comigo, Senhor, em nome de Jesus, nos dê entrada a essa graça, sua misericórdia, nos guiando para que a palavra venha a produzir aquilo que realmente ela é capaz de fazer. E todos nós sejamos atingidos pelo poder dessa palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então, meditando comigo versículo por versículo, irmãos, e depois nós vamos esmiuçar. Lembre-se, o tema da pregação é o que a tribulação produz em nós. É claro, irmãos, é claro que ninguém quer passar por tribulação. Você, eu, nenhum de nós queremos passar por tribulação, por aflições, angústias e problemas da vida. Mas a Bíblia, irmãos, ela ensina que a tribulação, ela produz algo em nós. E nós temos que saber o que a palavra diz a respeito disso, saber o que é produzido em nosso interior, no nosso espírito, no nosso coração, o que é produzido em nossa fé, quando nós passamos pela tribulação. O que realmente Deus produz em nós, e que Ele deixou escrito em Sua palavra, e nós vamos aprender com Deus nessa noite. E aí é o seguinte, é claro, nós não gostamos nem de ouvir essa palavra. E ninguém vai, depois dessa pregação, ficar desejando, orando, Senhor, manda a tribulação, porque nós somos seres humanos, nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós temos medos, então nós não oramos a Deus pedindo angústias, nós não oramos a Deus pedindo tribulação. Também não precisa, né, irmãos, porque elas virão, Nós estamos nesse mundo e temos aprendido com Jesus que neste mundo as aflições viriam, como vieram sobre ele, como vieram sobre os apóstolos, como vieram sobre os profetas do Velho Testamento. As tribulações elas virão, porque este mundo é perdido, porque este mundo é caído,
E as tribulações, irmãos, elas têm um propósito divino também. Deus tem um propósito para as tribulações que nós passamos em nossa vida. Mas, como temos cantado, como temos ouvido um louvor que ouvimos agora há pouco, sempre o Senhor nos ergue, sempre o Senhor estende a mão para nos levantar. Louvado seja Deus. Então, a primeira parte, os versos 1 e 2, do capítulo 5 de Romanos, vê aí na sua Bíblia, acompanha a leitura, fala sobre a justificação pela fé. Há uma afirmação do apóstolo Paulo que ele fala no verso 1, que nós agora temos paz com Deus. Ok? Essa paz com Deus foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. No momento em que ele pagou o preço por nossos pecados, Jesus aplacou a ira de Deus, que era contra nós, na forma da lei de ordenanças da lei. Então a lei nos condenava aos olhos de Deus, mas Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados, ou seja, as nossas maldades, as nossas iniquidades na cruz do Calvário. Para quê? Para nos justificar. Então, a justiça de Deus se revela em Cristo Jesus. E como assim? É que Deus era nosso inimigo, irmãos. E nós havíamos sido julgados por Deus, e nesse julgamento nós descobrimos que estávamos condenados. Jesus morre e paga o preço. Ele paga o preço da nossa dívida com Deus. E no momento que a nossa dívida foi paga, lavada no sangue de Jesus, o que ocorreu conosco? O que ocorreu conosco? Nós fomos justificados, ou seja, tornados justos diante de Deus. Ou seja, Deus olha para nós, irmãos, e não vê mais pecado algum, porque os pecados do passado, do presente e do futuro, todos foram pagos na cruz do Calvário em nosso lugar. Todos Jesus pagou, todos os nossos pecados. O nome disso significa a justiça de Deus. Esse é o modo pelo qual Deus aceita os homens. Não por nossa justiça, mas pela justiça operada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pela justiça de Deus derramada sobre Jesus Cristo. Então Jesus foi punido em nosso lugar na cruz do Calvário. Foi da vontade de Deus, foi do agrado de Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Então assim Jesus foi moído em nosso lugar. Para quê? Para que nós nos tornássemos justos. No verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Qual graça? A graça de termos sido justificados. A graça de termos sido aceitos por Deus. Pela fé nós cremos que fomos aceitos por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos entrada a esta graça por intermédio de Jesus Cristo pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos, nós ficamos exultantes, felizes. Por quê? Porque nesta graça nós fomos salvos, nesta graça nós fomos justificados, na cruz de Cristo nós fomos reconciliados a Deus. Nós tivemos agora, nós que éramos inimigos agora somos amigos, nós que éramos inimigos agora somos da família de Deus, temos uma aliança com Deus pelo fato daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós nos gloriamos nisso. Mas eu quero me deter com vocês nos versos 3, 4 e 5, que falam sobre o poder, ou o que realmente a tribulação produz em nossa vida. Verso 3. E não somente isto, ou seja, e não nos gloriamos apenas no fato de termos sido justificados pela fé. Nós nos gloriamos também em quê? Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência ou perseverança. Pode ser traduzido como paciência, pode ser traduzido como perseverança, a palavra aqui, tá bom? Então, primeiro, irmãos, sempre virá na nossa vida a tribulação, ok? E a tribulação, ela vai produzir. A ideia aqui é que a primeira faz nascer a segunda faz nascer a terceira, e a terceira faz nascer a quarta. Então, primeiro é a tribulação que vem em nossa vida. E a tribulação
produz paciência ou perseverança. E a paciência, a experiência. E a experiência, ela produz o quê? A esperança. Louvado seja Deus. Na teologia, essas quatro palavrinhas, irmãos, que tem um grande significado em nossa vida, na teologia elas são chamadas de fornalha da aflição. É como quando Sadraque, Mesaque e Abdênego foram lançados na fornalha de fogo ardente e um quarto ser apareceu no meio de Sadraque, Mesaque e Abdênego, livrando eles do fogo da fornalha, na frente ali do rei, né? Então, essa fornalha da aflição do crente de hoje, é isso. É a tribulação que produz a perseverança ou a paciência e que produz a perseverança, a experiência e que produz por fim, esperança. Amém? Experiência. A tribulação produz a perseverança, que produz experiência, que produz esperança. Amém? As palavras são parecidas. Louvado seja Deus. Então vamos entender passo a passo. Número 1. A palavra tribulação aqui, irmãos, ela é a mesma palavra que Jesus falou em João capítulo 16, chamou lá de aflição. É a palavra tilipsis, que eu já ensinei sobre essa palavra. Essa palavra significa pressão, ato de prensar. Vem da ideia de uvas que eram prensadas, uvas ou qualquer outro tipo de fruta, né? Que era prensado, era colocado naquela prensa para ser esmagado ali, ou às vezes pisado. E essa palavra era tilipsis, que significa para nós tribulação. Então, é uma metáfora para as aflições e angústias da vida, usada lá no grego em que foi escrito o Novo Testamento. Jesus já havia falado isso. E agora o apóstolo Paulo fala que as tribulações, ou seja, as pressões da vida, as aflições, as angústias da vida, elas produzem, número 2, perseverança. A palavra aqui para perseverança no original em que foi escrito no grego é hupomone, que significa estabilidade, constância, pessoa que não se desvia do seu propósito, fé e lealdade. Então, a tribulação, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que ela produz em nós é a estabilidade. Ok? Quando nós vivemos nesse mundo sem passar por tribulação, ou quando somos novos convertidos, lembra quando você era novo convertido, falava muito sobre estar vivendo o primeiro amor, você estava vivendo realmente o primeiro amor, e você era cheio de fé e cheio de perseverança aparente, né? Só que, quando veio a primeira tribulação, você ficou naquela, e agora? O que será de mim? Eu pensei que estava tudo resolvido, mas vem agora essa tribulação sobre minha vida? Pois é. A perseverança do crente, ela só é produzida depois da tribulação. E o que significa isso? Significa que você, após a tribulação ou passar pela tribulação, Deus produz em você algo chamado estabilidade. Estabilidade dá a ideia de uma pessoa que não vive mudando. Não é aquela pessoa que vive mudando o que ouve, mudando de igreja, não gosta disso, muda para aquilo, pula de galho em galho, fala em se desviar, em desistir do Senhor. Não, a pessoa que passou por tribulação, Deus produz nela, no crente realmente fiel, no crente nascido de novo em Cristo Jesus, o Senhor produz estabilidade e constância. É um crente constante, porque já passou pela tribulação e agora já tem experiência com Deus. Porque o Senhor é quem nos ajuda a passar pela tribulação. É quem nos livra.
e nos tira da aflição. Então, a perseverança nada mais é do que algo que Deus produz em nós para que nós não nos desviemos do caminho. Deus nos torna, através da tribulação, Deus nos torna perseverantes para que essa perseverança faça com que sejamos pessoas que não se desviarão do caminho. Então, meu irmão, primeiramente, a tribulação já produz algo muito importante em nossa vida. Perseverança. Você se torna uma pessoa que não se desvia do propósito de Deus. A tribulação faz com que você se torne uma pessoa constante, sempre abundante na obra de Deus. Uma pessoa que não se inclina para a direita nem para a esquerda. E o novo convertido não sabe o que é isso. Isso só vem depois que você se torna perseverante, ou seja, que você tem mais tempo no Senhor. Que você tem mais tempo servindo a Deus. E aí a sua fé e a sua lealdade, elas já estão compradas. Porque na tribulação você se tornou uma pessoa perseverante, você se tornou uma pessoa constante, você se tornou uma pessoa com propósito, né? Você colocou no seu coração, Deus colocou no seu coração que você tem um propósito nessa vida, que você foi chamado para servir a Deus, que você foi chamado para a glória de Deus, e isso leva você a ter uma fé abundante, perseverante. E aí você se torna uma pessoa mais leal ao propósito de Deus na sua vida. Tudo isso vem depois da tribulação. E a perseverança, guarda isso comigo, ela produz o quê? A perseverança produz experiência, do grego dokine. Dokine. Olha, a perseverança produz dokine em você. A perseverança produz experiência. Você vai perseverando em fé, porque a tribulação tornou você um crente perseverante. E aí você agora já tem experiência. A palavra aqui, dokine, ou experiência do português, significa testado e aprovado. Quando você passa por tribulação e você se torna uma pessoa perseverante com Deus em fé, é como se você fosse alguém que foi testado e aprovado. Sabe quando você testa um produto? Sabe na fábrica quando estão fabricando lá um determinado produto e ele é testado, e ele, depois que é testado, ele é aprovado se ele não tiver defeito. Se ele não tiver nenhum defeito de fábrica, aí sim ele é aprovado. Os carros, eles recebem selos que são colocados no seu para-brisa. Diversas etapas, os carros passam na fabricação por diversas etapas de teste para saber se eles são aprovados. Assim é a vida do crente. Ele passa por tribulações que produzem um crente perseverante, e essa perseverança aqui significa que você é testado e foi aprovado. Significa que Deus está aprovando ou provando o seu caráter, que Deus está moldando o seu caráter. A experiência na tribulação, escute, a experiência em passar por diversas tribulações farão com que você seja testado para ser aprovado. As tribulações vão produzir em você um caráter renovado agora na palavra e na vontade de Deus. Um caráter aprovado por Deus. Veja só, irmãos, é por isso que nós não podemos orar pedindo a Deus para não passarmos por tribulação. Porque se nós orarmos para não passarmos por tribulações, não serão produzidas em nós, ok? Estas etapas tão importantes da nossa vida na fé. Não será produzida em nós a perseverança e não será produzida, obviamente, a experiência. Nós não seremos testados, não seremos aprovados por Deus se não for na fornalha da aflição. A fornalha da aflição, irmãos, é a vida do crente. Ah, pastor,
Eu queria ouvir uma palavra que encorajasse a minha fé. Eu não queria ouvir uma palavra que diz que eu vou passar por tribulação. Mas, irmão, quando você passar por tribulação e você se tornar uma pessoa perseverante e experiente, meu querido, você não vai passar, meu querido, amado irmão e irmã, você não vai passar pela tribulação do mesmo jeito. Você vai passar como vencedor. Você vai passar de cabeça erguida. E eu digo de cabeça erguida, não de cabeça baixa. Porque o crente que foi salvo, perdoado em Cristo Jesus, passa por tribulação de cabeça erguida, e nós vamos ver isso já já. Depois que você passar pela tribulação, você se tornará uma pessoa perseverante, você terá experiência, ok? E essa experiência, deixa eu dizer uma coisa para você mais ainda sobre essa experiência. Muitos não sabem o que é ter experiência na tribulação, muitos não sabem. E eu identifico, e eu vou revelar para vocês, um pastor experiente, um pouco mais experiente, ele identifica o crente que não passou por tribulação ainda, por duas frases, e vê se você fala essas duas frases, para que você tenha os seus olhos iluminados. A primeira frase, ele diz assim: eu faço assim. A pessoa que não passou por tribulação na vida, que não é perseverante, que não tem experiência com Deus, ok? Que não foi testado e aprovado, ele sempre diz: eu faço assim. Número 1. Ou número 2, eu sou assim. É aquele crente, aquele irmão, aquela irmã, que quando as suas falhas estão diante dele, quando ele falha, quando ela falha, diz: eu sou assim mesmo, eu sou assim, e Deus sabe que eu sou assim, eu faço assim, eu aconteço assim. Né? Essa pessoa demonstra que ainda não passou na fornalha da aflição, porque não se encontra nela a humildade característica do crente. Ela não se tornou humilde ainda, por isso que ela bate no peito e diz: eu sou assim e eu faço assim. Então a gente já percebe ali, quando a pessoa diz isso, lá na mente o pastor mais experiente, ele já sabe: aquilo ali não passou ainda na fornalha da aflição do Senhor. Quando ele passar, vai ficar bem afiadinho, né? E por último, irmãos, a experiência com Deus, testado e aprovado, caráter aprovado, vai produzir esperança, do grego elpis, que significa algo muito poderoso, irmãos. Esperar com expectativa, alegria confiante na eterna salvação do Senhor. Então esta esperança que vem pela experiência, que vem depois da perseverança e que é fruto da tribulação, essa esperança não é qualquer esperança. É uma esperança que aponta para cima. É uma esperança que é produzida na tribulação. E aí eu digo para vocês, eu pergunto para vocês, por que antes de passarmos pelo que estamos passando agora, nós estávamos orando menos? Por que nós estávamos buscando menos ao Senhor? Por que estamos buscando mais a Deus agora? É porque a tribulação tem produzido em nós perseverança, experiência, e aí a experiência produz esperança nas promessas de vida eterna. Essa esperança aqui é a esperança de que ou se morrermos, morreremos com Cristo e vamos entrar no lar celestial, ou é uma esperança que aponta para Maranata, ora vem Senhor Jesus, a esperança bendita do crente que espera que Jesus pode voltar para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Esta é a esperança que é produzida pela tribulação. Uma expectativa feliz, uma expectativa alegre, confiante na eterna salvação. Então vamos lá. A tribulação, né, ser prensado na vida, passar por diversas pressões na vida, produzem em nós perseverança, ou seja, estabilidade, constância, fé, lealdade a Deus. E essa perseverança produz experiência, caráter aprovado, que significa testado e aprovado. Você foi aprovado na tribulação por causa da fé. Você venceu pela fé. E isso produz em você
esperança, que nada mais é do que uma alegria confiante de que as promessas de Deus de vida eterna irão se cumprir. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! E por fim, o apóstolo Paulo fala no verso 5, que a esperança não traz confusão, pois o amor de Deus está derramado no nosso coração. Ok? O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele está falando tudo isso que produz esperança, toda essa tribulação que no final produz esperança de vida eterna, é provado pela presença do Espírito Santo em nós. É provado pela presença de Deus em nós. Amém? O amor de Deus foi derramado no nosso coração, na forma do Espírito Santo. Por isso sabemos que a tribulação produzirá perseverança, a tribulação vai produzir experiência e, por fim, trará esperança na vida eterna. E agora eu quero aplicar isso na nossa vida. Porque, irmãos, o tema dessa pregação eu quero lembrar a você é o que a tribulação produz em nós. O que a tribulação produz em nossa vida. Louvado seja Deus. Número 1, eu quero trazer 4 reflexões para a nossa vida. Número 1, menos tribulação. Se nós tivermos menos tribulação na nossa vida, nós vamos ter menos paciência, menos perseverança e menos esperança. Glória a Deus. Se não tivermos a experiência da tribulação em nossa vida, número 1, nós não seremos pessoas perseverantes ou pacientes, que é a mesma coisa, ok? E aí, irmãos, aqui nós já somos confrontados, porque nós somos a geração mais impaciente que já passou nessa terra. Nós somos a geração apressada. Nós, eu e você, somos a geração que quando está lá no trânsito, você está dirigindo no trânsito, você está na frente, alguém está atrás, o sinal abre e em menos de 2 segundos buzinam lá atrás para que você saia da frente. Nós somos a geração micro-ondas. Nós somos a geração que tudo queremos rapidamente. Nós queremos orar hoje e a resposta de Deus já esperamos para amanhã. Nós queremos, irmãos, que a tribulação passe rápido. Nós não queremos que a tribulação produza nada em nós, a não ser que ela passe rápido, porque ela dói, porque ela nos traz agonia, nos traz aflições. Nós somos a geração impaciente. Só, irmãos, que isso tem agravado a vida espiritual dessa geração. Por quê? Porque nós somos uma geração que fez de tudo para a vida ser confortável. Nós saímos do campo e viemos para a cidade. Nós saímos do campo onde tudo o que nós precisávamos para nos alimentar para a sobrevivência, nós tínhamos que fazer ali na perseverança. Nós tínhamos que acordar e ir para o campo, nós tínhamos que plantar, nós tínhamos que colher, que tirar leite da vaca, nós tínhamos que produzir a nossa própria comida. E nós quisemos sair disso, nós nos voltamos para a vida instantânea. Comida comprada dentro de embalagem de plástico, tudo já feito, tudo já quase pronto. E para muitos a comida de micro-ondas é a existência deles. Quanto mais rápido, melhor. Comida que é feita em 1 minuto, é tudo apressado, Nós queremos que as mensagens sejam enviadas rapidamente, nós queremos que o vídeo termine logo. A leitura, nós somos a geração que não lê. Nós somos a pior geração, irmãos, de todos os tempos. No quesito perseverança, nós somos impacientes demais. Para ler um livro, eu fico imaginando, tem gente, irmãos, que nunca leu um livro da Bíblia, que nunca leu um livro na vida, porque não tem paciência. E fala isso a plenos pulmões, eu não tenho paciência de ler, não. Tem gente que diz, eu prefiro quando pega um livro e torna um livro um filme, porque aí eu tenho paciência que o filme passe em 2 horas. Meus irmãos, se não formos perseverantes ou pacientes, Deus não vai produzir em nós perseverança. É por isso que nós somos
a geração sem perseverança em Deus. Quando vem a tribulação, oh meu Deus, eu quero desistir. Ah meu Deus, eu pensei que seria tudo bem. Eu pensei que ia viver só nas flores, mas aí eu encontrei um espinhozinho e já no primeiro espinho, ah meu Deus, eu quero desistir. Eu quero morrer. Me leva, Senhor, Jesus arrebata, Jesus me leva logo. Sim, irmãos, nós devemos desejar, como eu já disse, a vinda de Cristo. Mas qual é o contexto que está fazendo você desejar que Cristo volte? É o contexto da vitória? Ou é o contexto da derrota? Meu Deus, meus irmãos, se somos a geração que não quer tribulação, não queremos tribulação, temos aversão à tribulação, Deus não vai poder produzir em nós paciência. E a paciência não produzirá perseverança. E se não formos perseverantes, não existirá em nós o quê? A esperança. Nós somos a geração, irmãos, que não estava esperando a vinda de Cristo. Eu me lembro que no início do ano de 2019, Deus começou a tocar no meu coração para pregar sobre a vinda de Cristo. E nós fizemos diversas semanas de mensagens sobre a vinda de Cristo e a igreja se alegrou muito com aquilo. Ficaram cheios de fé com aquilo. Vocês que estão me ouvindo, que estavam lá, sabem disso. Falamos e nos alegramos nos textos do Novo Testamento que falavam sobre a vinda de Cristo. Nos alegramos tanto, tem tantas mensagens falando sobre isso, irmãos. Mas as igrejas não estavam pregando sobre isso. As mensagens até o início desse ano só falavam sobre autoajuda, sobre viver bênçãos, viver o melhor de Deus nessa terra, como reis e rainhas, conquistar, tomar posse. E aí vem a tribulação e atinge igualmente todo mundo. Quando vem, irmãos, ou quando vinha a tribulação e atingia só um, ainda tinha aquele outro irmão, aquela outra irmã, que sem passar por tribulação nenhuma olhava assim e dizia: cadê a sua fé? Você que está passando por tribulação, está de cabeça baixa aí, cadê a sua fé? Porque ele não estava passando por tribulação nenhuma e achava que isso era fé. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Se você não passa por tribulação, você é um crente inexperiente. Se você não passa por tribulação ou nunca passou por tribulação na sua vida, anos e mais anos de tribulação, você é um crente impaciente. Você é mais um daqueles que não suportam uma fila, calado. Você é mais um daqueles impacientes que nós conhecemos, que nós vemos o fruto por aí. Então, número 1, irmãos, menos tribulação, menos paciência, menos perseverança e menos esperança na vida eterna, na vinda de Cristo. É por isso, irmão, que tem crente aí que está morto em sua alma, está morrendo, tem gente que está morrendo na alma, está morrendo em suas angústias. Deixa eu explicar uma coisa muito importante aqui, irmãos. Nós não somos super-heróis, nós não temos superpoderes, ok? Nós estamos passando por tribulação e nós reconhecemos isso. Nós estamos passando por aflição e temos que reconhecer as angústias que estamos passando. Agora, algumas pessoas não estão passando, elas estão levando a angústia para o lado da derrota. Ao invés de apontarem para cima, como aqueles que têm a sua esperança no Deus de toda a esperança, eles estão olhando para baixo, pedindo para que morram, para que o chão se abra e consuma eles. Mas não é isso que a palavra ensina. A palavra ensina que a tribulação produz coisas maravilhosas, poderosas em nossa vida, irmãos. Paciência, perseverança e esperança. Então, segundo ponto da nossa aplicação, e agora nós vamos abordar o outro lado da moeda, tá bom? Quando passamos, segundo ponto, quando passamos por tribulações neste mundo, estamos sendo moldados por Deus. Eu me lembro da palavra no livro de Romanos que diz: não vos amoldeis a este mundo. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos,
ok? Então, irmãos, quando nós estamos passando por tribulação e Deus está produzindo em nós paciência, perseverança e esperança, significa, primeiramente, que o Senhor está moldando a nossa vida. Como eu disse anteriormente, moldando o nosso caráter. Então, precisamos, inevitavelmente, irmãos, passar por tribulações para que Deus nos molde. Eu me lembro quando eu era adolescente. Eu me lembro, e minha mãe está assistindo agora ao vivo e ela vai se lembrar também. Eu me lembro que a primeira vez que eu atentei para a palavra molde foi quando eu tinha por volta de 13, 14 anos. E minha mãe, ela fez um curso de pintura em molde vazado. Molde vazado. Eram uns moldes, né, que tinham um formato de coração, de flores e de tudo. E ela tinha aqueles moldes e ela fazia a pintura. E como eu sempre tive também uma inclinação artística, eu ficava olhando aquilo e achando bonito demais. E eu perguntava como é o nome disso e ficava fazendo um monte de pergunta para ela. E eu me lembro, foi a primeira vez que eu atentei para a palavra molde. Irmão, Deus tem moldes, ok? Onde Ele amolda os seus. Nós não somos do mundo. E nós nos orgulhamos de dizer, eu não sou do mundo. Mas se você não é do mundo, você não vai ser moldado pelo mundo. Você vai ser moldado por Deus. E a forma de Deus nos dá forma é através da tribulação. Deus pega a tribulação e molda o nosso caráter. Deus pega a tribulação e molda o crente, a sua imagem, a sua semelhança, conforme a imagem de Deus. É por isso que a Bíblia ensina que com o passar dos anos, com o amadurecimento, vem o crescimento até nos tornarmos maduros o suficiente que cheguemos à estatura da varonilidade de Cristo, à estatura do varão perfeito que é Cristo. Veja só, meus irmãos, isso aqui só vem com muita tribulação. Só vem com muita tribulação. Então nós precisamos passar por tribulação para Deus moldar a nossa vida. Para de querer fugir da tribulação. E existe um modo de você passar pela tribulação. É tendo o quê? Perseverança na fé. Perseverança na fé. Terceiro ponto na nossa aplicação, irmãos. Terceira reflexão. Quanto mais passamos por tribulação neste mundo, aumenta a esperança da vida eterna. A tribulação, ela tem um poder. Parece que quando a tribulação vem e se instala na nossa vida, né, e ela traz aquele gosto amargo, angústia, aflição, parece, né, que é ruim, que está produzindo só coisa ruim. Mas, irmão, como é que a tribulação está produzindo coisas tão ruins se ela faz com que você renove a sua esperança na vinda de Cristo? As tribulações, elas têm o poder de fazer com que nós tiremos os olhos desta terra horizontalmente e voltemos nossos olhos para o alto, que é Cristo, onde Cristo está, onde Deus está. A tribulação faz com que nos lembremos que nós não somos deste mundo, que nós somos peregrinos e forasteiros e que este mundo é mau e que as aflições deste mundo mostram que o pecado produziu um mundo que está gemendo em angústias, em maldades. Quando você olha para esse mundo, você vê um mundo caído, irmãos. Mas eu digo para você, meu irmão, se o crente não passa por tribulação, ele começa a se amoldar a este mundo. Ele começa a se amoldar a este mundo. E essa não é a vontade de Deus. E a nossa esperança na vida eterna, irmãos, é renovada quando nós passamos por tribulação.
E o último ponto e a última aplicação, né, nesta mensagem é o seguinte: em que resumimos tudo isso, irmãos? Eu quero trazer uma metáfora. A tribulação, como é que ela funciona? É o quarto ponto. Eu escrevi o seguinte: quanto mais os nossos pés afundam na areia movediça, quanto mais isso acontece, mais esticamos as mãos para que alguém nos salve. E para onde é que nós esticamos nossas mãos? Para o alto, para cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu digo para vocês como alguém que já tem experiência. Quando eu tinha 15 anos, irmãos, e vocês, alguns já me ouviram dar esse testemunho. Quando eu tinha 15 anos, eu me afoguei. E quem já se afogou ou passou por uma situação de grande angústia e quase morte, você sabe que na hora em que você perde a esperança por causa da tribulação que você está passando, a única coisa que você faz é estirar a mão para ver se alguém te salva. A tribulação é como alguém que está se afogando. É como alguém que está afundando em areia movediça. E essa pessoa, quando ela vê que não tem mais o que fazer, ela estira a mão e ela é salva. Ela é alcançada por um Salvador. Isso me faz lembrar, irmãos, quando Jesus vem andando sobre as águas e Pedro diz: se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas de repente Pedro duvida, porque vem um vento e toca ali na lateral de Pedro, e Pedro se assusta e ele começa a afundar. Quando Pedro começa a afundar, irmãos, com certeza ele estirou a mão para a salvação. Aleluia! E Jesus estava lá, puxou ele pela mão, olhando nos olhos dele, e o salvou. A tribulação, irmãos, que passamos, tem o poder de fazer com que nos humilhemos ao ponto de recobrarmos a nossa mente, a nossa memória é trazida de volta a nossa esperança no Salvador, a esperança na vida eterna. É como alguém que está se afogando e estira a sua mão e diz: me salve. Assim é a tribulação na vida do crente, irmãos. Então, irmãos, nós inevitavelmente iremos passar por tribulação nessa vida. Mas a partir de hoje eu creio que nós vamos passar de forma diferente. Porque pela fé nós vamos passar assim, crendo que a tribulação está agora, como todos nós estamos passando agora. Você sabe o que está sendo produzido na sua vida? Hoje Deus está produzindo na sua vida paciência, perseverança e esperança. Hoje, agora, hoje, você teve um dia atribulado, você teve uma semana atribulada, você teve um mês atribulado. Deus está produzindo em você, Deus está moldando você, Deus está moldando o seu caráter, Deus está moldando a sua fé, Deus está colocando de volta a esperança no lugar dela. Porque a esperança, irmãos, ela não será frustrada. Porque a garantia da esperança que temos é a presença do Espírito Santo em nós. É a presença do Senhor na nossa vida. A esperança, ela tem garantia porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Nós sabemos que quando a tribulação desse mundo, a maior de todas as tribulações, irmão, sabe qual é? É estar nesse mundo. Essa é a maior de todas as tribulações. É a maior porque nós nascemos e estamos vivendo num mundo caído. Nós somos de Cristo, mas não estamos vivendo no reino de Cristo aqui neste mundo. Nós estamos vivendo cada dia no vale da sombra e da morte. Mas não temeremos, porque sabemos que o Senhor está produzindo grandes coisas em nós. Grandes coisas em nós.
Aleluia! A esperança está sendo renovada nessa noite, irmãos, de que o nosso Jesus vem nos buscar ou nos levará para Ele. Para Ele. As tribulações estão fortalecendo a nossa fé. Pacientes, perseverantes e esperançosos. Por fim, irmãos, lembre-se, a palavra esperança vem de esperançar. É uma palavra romântica, irmãos. Essa palavra é como uma noiva, ok? Que está chegando para o casamento, mas o noivo já estava esperando. O noivo já estava esperando a noiva. Ele estava esperançoso da chegada da noiva. Então, eu quero perguntar, a noiva de Cristo veio para o culto essa noite? A noiva de Cristo está por aí? Pois é, irmãos, esta grande tribulação que está acontecendo está dizendo que a noiva está chegando. A noiva está chegando, está às portas. Mas tem um detalhe, o noivo está aguardando a noiva. O noivo está também esperando a noiva. Alimente a sua fé, encoraje a sua fé, alimente a sua esperança nessa noite, sabendo que esta tribulação revela aos nossos corações algo tão importante. Nós temos a viva esperança de que Cristo nos deu a vida eterna e em breve estaremos com Ele. Mas também temos hoje uma renovação para essa esperança. É saber que o noivo também está ansioso pela chegada da noiva. A noiva não está completa no céu, irmão. A noiva está incompleta porque nós ainda estamos aqui. Parte da noiva está lá, mas parte está aqui. Não pode haver festa ainda de casamento porque a noiva não foi completamente unida. Mas o tempo está próximo, irmãos. E a nossa esperança está sendo avivada. Eu digo para vocês que se eu partisse dessa vida hoje, eu partiria em plena esperança. Uma esperança alegre, uma esperança feliz de que Deus está comigo. E lembre-se, as tribulações é que produzirão em nós paciência, perseverança e essa grande esperança. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Erga as suas mãos a Deus e agradeça quando passarmos por diversas tribulações. Tiago disse no seu livro, no capítulo 1, estejam felizes, irmãos, quando vocês passarem por várias provações. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Há uma alegria sendo gerada no nosso coração, é uma alegria no Espírito Santo. Irmão, nesse mundo nós vamos derramar lágrimas, neste mundo nós vamos nos angustiar, nós seremos aflitos, mas nós sabemos que a nossa fé está sendo produzida, a nossa vida está sendo moldada nas mãos do oleiro. O oleiro do grande universo está moldando a cada um de nós. Nós vamos chegar no céu cheios de fé, irmãos. Cheios da viva esperança. Louvado seja Deus. Amém? Louvado, louvado, louvado seja Deus. E agora, irmãos, esta é a mensagem, amém?